Vindo para aqui, para o nosso assunto dessa manhã, eu quero pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: o nosso coração e as nossas palavras. Podemos repetir isto? O nosso coração e as nossas palavras. As nossas palavras. Vou reproduzir algo que os irmãos viram na TV, aqueles que gostam de esporte, acompanharam o esporte, viram mais intensamente. Era uma cena num campo de futebol, em que uma torcedora estava na arquibancada, na beira da arquibancada, fazendo assim. O que ela estava dizendo? Macaco. Estava se dirigindo a quem? A um macaco? Não. Estava se dirigindo a um ser humano que estava ali. E ela expressava algo que, sem sombra de dúvida, muitos anos antes daquele caso acontecer, ela já recebera no seu coração aquela semente hostil em relação a alguém que era, por questões da cor, diferente dela. E naquele instante, movida por uma paixão e pelo impulso da multidão, talvez ela tenha expressado aquele sentimento hostil a um outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus como ela, né? O uso das palavras de uma forma agressiva, de uma forma ostensiva, adversa. Essas palavras que foram ali proferidas, elas estavam guardadas no coração. Elas só foram proferidas porque já estavam semeadas e plantadas no coração, né? E a palavra de Deus nos ensina sobre essa questão. Jesus Cristo disse-nos com toda a clareza sobre isto, né? A nossa boca profere aquilo do que o coração está cheio. A gente passa no trânsito da cidade, vê um leve desvio, alguém que prejudica o outro no trânsito, e você já deve ter ouvido o indivíduo botar a cara para fora e proferir todos os palavrões que ele conheceu e guardou ao longo da vida. E aqueles palavrões expressam o quê? Está no coração, que está guardado, é o ódio, são xingamentos, são ofensas. Outras vezes, o nosso coração, por divergência, por diferença com terceiros, é capaz de fazer com que os nossos lábios profiram mentiras sobre a vida do outro, né? A palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz Salomão, em nome do Senhor, que Deus abomina, não gosta de 7 coisas. Mencionei isso recentemente aqui, mas a 7ª, a alma do Senhor abomina, não só não gosta, não deseja, mas abomina aquele que semeia contenda entre irmãos, entre semelhantes, né? É o ódio, a adversidade espontânea que está lá guardada no coração, e aí o indivíduo vai e profere mentiras, semeia contendas, não apura os fatos e fala de fatos como se conhecessem, né, as pessoas individualmente. A gente está vivendo um momento político no Brasil em que as campanhas se mostram assim, um ofendendo o outro, e às vezes a gente percebe que eles se perdem nas ofensas, de todos os grupos, de todas as tendências. Afirmam coisas que eu só posso afirmar sobre alguém se eu tiver visto, provado, etc. e tal. Fora isso é impossível, né? Então, o que ocorre? O que acontece? O que acontece é que existem sementes indesejáveis guardadas no coração do ser humano, e ele acaba proferindo palavras e realizando atitudes, concluindo atitudes que não são atitudes vindas do coração de Deus para o nosso coração. Eu quero ler alguns textos com os irmãos que falam sobre essas questões, e nas 3 divisões dessa reflexão que nós temos, nós vamos avaliar um pouco cada um desses textos.
Primeiro seria bom a gente rever, isso é o que eu disse para os irmãos, talvez com outras palavras, né? O uso irresponsável das redes sociais com xingamentos, mentiras, desmoralização do outro, revela o que temos guardado no nosso coração: preconceitos, complexos de superioridade ou inferioridade, movidos por esses equívocos humanos, movidos por sentimentos errados do nosso coração, nós produzimos muito mais do que eu mencionei acima. Podemos seguir para o primeiro ponto? Aliás, para os textos, né? Por favor, os textos bíblicos. Podem ler? Meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções. Não as percas de vista, guarda-as dentro do coração. Porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Presta atenção agora. Vamos ler? Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Outras versões dizem: deles procedem as saídas da vida. Tá? Desvia a maldade da tua boca e fique longe de ti a perversidade dos lábios. Que teus olhos estejam sempre voltados para a frente e teu olhar seja direto. Observa por onde andas e todos os teus caminhos serão seguros. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Desvia os teus passos do mal. Próximo texto. Afasta-te de Deus. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Como olham a parar a luz do seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenha-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Primeiro ponto da nossa reflexão a propósito do nosso coração e das nossas palavras, eu quero fazer um registro. O primeiro registro é o seguinte: no coração nascem as atitudes que nós vamos praticar. O que nós vamos fazer de bom e de ruim nascem aqui dentro, ficam guardados aqui dentro, e depois se expressarão pela nossa voz, pelo nosso dizer, ou pela ação das nossas mãos, pelo caminhar dos nossos pés, as direções para onde nós vamos, para o bem e para o mal, se revelam, se mostram, se tornam conhecidas, porque antes de que elas sejam praticadas, expressadas, elas já estão no nosso coração. O Senhor diz na sua palavra que no coração nascem e estão guardadas as fontes da vida, as saídas da vida, as soluções que nós achamos para a vida.
os direcionamentos que nós temos para a vida. Portanto, os textos que nós lemos revelam isso. Sejam felizes ou infelizes, as nossas atitudes e palavras nascem no nosso coração. Nós expressamos, insisto nisso, aquilo que está guardado no nosso coração. Portanto, não foi à toa que Tiago nos disse que todo homem deve ser o quê? Tardio para falar, tardio para se irar, para o quê? Ouvir. A palavra do Senhor nos adverte em relação a isso, porque nós vivenciamos na nossa vida cargas emocionais intensas, nós nos apaixonamos por assuntos, por atitudes, por pensamentos, e muitas vezes a expressão dos nossos lábios não está devidamente refletida, pensada, avaliada. Nós jogamos para fora a carga emocional que está guardada no nosso coração. E isso nos faz praticar enormes equívocos, enormes erros, porque nos falta reflexão. Quando vivenciamos momentos de disputas, a irracionalidade ou a falta de domínio do Espírito Santo tomam conta. Eu não estou falando, isso vale para o futebol, no ambiente do esporte, a irracionalidade toma conta. Vocês têm visto torcedor que se chama de torcedor de clube A ou B, agredindo, matando, chutando a cabeça do seu semelhante. Estava no coração lá dentro. Só foi praticado porque isso foi alimentado no coração. Estava fortalecido, enraizado no coração. E as pessoas perdem a noção, porque elas vivem um clima de carga emocional intensa demais, falta de reflexão, e agem como uma máquina mal dirigida, uma máquina que se perdeu, porque os seus equipamentos de controle estão danificados. O ser humano age assim. Por quê? Porque no coração dele nascem as atitudes que ele vai praticar. Falta a ação do Espírito Santo de Deus, faltam as palavras do Senhor para mudar o coração, para trabalhar com isso, para mudar isto. E nós somos alvos destas experiências, talvez em menor escala, nas disputas domésticas dentro do lar, na educação dos nossos filhos, na relação no nosso ambiente de trabalho, ou às vezes nós nos modificamos quando estamos dirigindo. Quantos motoristas eu tenho aqui dentro? Por favor, levante a mão. Pode baixar. Quantas vezes você sentiu ódio dirigindo? Quantas vezes? Eu já senti. Quem é aqui motorista? Vou fazer diferente. Quem é aqui motorista que nunca sentiu ódio dirigindo no trânsito? Nunca sentiu? Levante a mão. Nenhum. Não é forte, mas é ódio mesmo. É ódio mesmo. O mal educado, ele vai sentir ódio e vai jogar para fora imediatamente aquilo. Talvez por educação, por contenção, nós sentimos ódio mas sentimos. Isso não faz bem. Isso não faz bem nem para a nossa saúde, não é? Então, eu me lembro de uma experiência com um tio meu, tio Genésio, tem muito tempo que eu contei isso aqui. Eu era garoto, pequeno, num outro trânsito no Rio de Janeiro, né? Imagina, quem é aqui da minha idade sabe, trânsito sossegado, você dirigia tranquilamente, né? E meu tio dirigia um automóvel da prefeitura, e eu nas férias eu ficava na casa dele. Aí às vezes eu ia para o trabalho dele com ele. Ficava lá na garagem dos carros, no pátio dos carros, e eu ia trocando de viatura assim. Ora fazia que dirigia uma, era pequeno, dirigia uma, depois ia para outra. Não, hoje eu vou para o Jeep, tinha um Jeep. E ela ia lá para o Jeep, né? Não tinha chave, não tinha perigo de eu fazer tolice, mas eu estava lá. Aí às vezes ele dizia assim, o chefe não criava dificuldades, eu vou levar meu sobrinho, pode? Aí eu entrava no Jeep com ele, e uma vez ele levou uma fechada naquele trânsito, né? Ele levou uma fechada e eu fiquei, foi inesquecível aquilo para mim, a reação dele.
Ele levou a fechada, o carro balançou para lá, para cá, e ele disse: vai com Deus, meu filho. Inesquecível para mim, né? As tantas vezes que eu já tive vontade de dizer: não vá com Deus. Né? Eu me lembro quando Marta estava grávida do Rui, nós demos algumas incertas. O Rui nasceu no hospital italiano, ali no Grajaú, né? E nós subíamos a serra, na época era uma pista num sentido e outra na outra só, não é como é hoje, né? E uma dessas vezes, na aflição, vai nascer, não vai nascer, nós saímos de casa às 5 horas da manhã, o dia estava clareando ainda. Quando eu cheguei no topo da serra, eu encontro um carro ultrapassando o outro em sentido contrário na minha direção. Ela grávida, e eu joguei o carro para lá, saí fora. A minha vontade era manobrar e voltar para pegar o cara e apertar o pescoço dele, né? Aí você para, respira, a graça de Deus te sustenta, e eu desci para cuidar do que era prioridade naquele instante, fui adiante. Mas são situações nas quais nós somos colocados. Se não tiver a presença do Espírito, se o Espírito não lembrar a você a palavra necessária do Senhor para conter o seu ímpeto, você é capaz de fazer coisas que você não imagina. Se você der linha. Pois não, Nilo, fale. Tem esse sentimento também, foi Tiago que disse, né, mandar descer, Senhor, manda descer fogo do céu sobre esses que pensam diferente da gente, né? Então, é isso. Então, irmãos, guarde isso, você vai praticar que estiver no seu coração. No coração nascem as atitudes que nós vamos praticar. Isso está dito em Provérbios 4, 23. Coração estão as fontes da vida. E em Mateus 5, 28, o Senhor Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, precisamos cuidar disso. Segunda questão: o que é que nós podemos encontrar em abundância no nosso coração? O que é que nós podemos? Ciúme. Você é ciumento? Você fica irado facilmente? Você é invejoso? Você facilmente é alguém que discorda, briga, se desentende? Você é alguém de atrito fácil, de conflito fácil? Perceba que voltamos à ideia original, isso está guardado no seu coração. E eu quero observar isso a partir da seguinte experiência. Uma das palavras mais deturpadas hoje em dia é a palavra amor. Há uma confusão no uso dessa palavra, e essa confusão é insuflada por Satanás e pela sua obra, por suas hostes no meio, particularmente da juventude. O que eles chamam de amor? Lascívia, desejo sexual fora do controle e fora dos padrões estabelecidos por Deus. Cobiça sexual está sendo chamada de amor. Aí todo mundo quer fazer amor. Os meninos e as meninas são estimulados a isso, porque a semente foi colocada de maneira errada, o ensino foi colocado de maneira errada. O que isso está produzindo? Está produzindo infelicidade, sofrimento. Os meninos e as meninas estão aprendendo a fazer amor sem amar. Fazer sexo sem amar é o velho, antigo pecadão. Sexo é dentro do casamento, é dentro da união conjugal, é dentro da vivência conjugal, mas a sociedade está chamando. Você ouve todas as mídias, ouve as canções, ouve os comentários, os analistas, os estudiosos da psicologia, boa parte deles, não todos, ensinam sobre isso desta maneira, sobre o direito, a liberdade de expressão, incluída aí a expressão sexual, traduzida pela expressão verbal, fazer amor.
e não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Deus nos instrui. Mas isso ficando guardado no coração de um menino, de uma menina, vai fazer com que ele sinta o direito e às vezes até uma necessidade muito antes da hora. Meninos e meninas são lançados para essa experiência e muitas vezes com a conivência dos seus pais, que abrem os seus lares para que isso aconteça dentro de suas próprias casas, que facilitam, dando mesada para que vá a motel, que compre isso ou aquilo, para preservar a saúde sexual, a saúde do seu filho ou da sua filha, né? Eu sou de um tempo que os pais que não tinham maior orientação, tendo filho homem, costumavam, alguns até levavam às áreas de prostituição. Era assim que acontecia em boa parte das cidades do nosso país, eu não sei do mundo, posso falar mais da realidade brasileira. Alguns pais instruíam seus filhos dessa maneira: é homem, é macho? Então eu vou iniciá-lo nessa. A menina não, ela ficava mais contida, era outro tempo, mas hoje todo mundo diz que vai fazer amor, que fez amor e que tem que fazer amor, e se lança numa experiência amarga, destruidora do seu caráter, da sua emoção, da sua razão, da sua sensibilidade. Isso porque foi colocado no coração, né? Portanto, quando guardamos em nosso coração sentimentos equivocados, compreensões equivocadas sobre o viver, nós vamos ter dificuldade de ajuste na vida, nós vamos ter conflito até para julgar as nossas próprias decisões, Só para explicar essa questão, uma pessoa que foi maltratada pelo seu pai, não respeitada pelo seu pai, isso eu já vivi essa experiência falando do amor de Deus para pessoas, por isso que eu estou dizendo isso. A pessoa terá dificuldade de reconhecer Deus como pai, ela não quererá reconhecer Deus como pai, porque a figura que ela guardou na sua mente, semeada, plantada no seu coração, sobre o que é ser pai, quer distância de qualquer um que se chame desta forma, né? E aí você às vezes tem que mudar a estratégia e chamar Deus de Deus mesmo, autoridade suprema, autoridade maior, não relacionar com a figura do pai, porque a figura do pai, de alguma maneira, foi incutida nela de uma forma equivocada. O pai é uma ameaça. Eu já vi menino urinando na roupa, filho urinando na roupa quando o portão da casa, eu já vi, era aberto, porque a criança lá dentro identificava a chegada do pai, e a chegada do pai na sua casa era uma ameaça, e aí a criança urinava na roupa espontaneamente. Meu filho, como é que você urinou? E aí você começa a ver as coisas, e você vai entendendo o que é que estava acontecendo, né? Essa criança está começando a guardar no seu coração amargura, tristeza, e muitas vezes ela fará coisas que surpreenderá você, porque no coraçãozinho dela foram colocados valores equivocados, compreensões equivocadas sobre a vida. Então, o que nós guardamos no nosso coração, em abundância ou de forma marcante, poderá nos acompanhar, e nós temos que ter muito cuidado. E então surge diante de nós o seguinte: o que é que nós vamos fazer? Daí veio o Evangelho, a palavra de Deus, daí veio a compreensão do amor de Deus, aí veio o sacrifício de Jesus Cristo, e vieram as abundantes e preciosas palavras de Deus para trabalhar tudo isso que ficou no nosso coração de forma equivocada e que nos faz odiar com facilidade, agredir com facilidade, se tornar intranquilo e hostil, ameaçado. Qualquer coisa, nós ficamos aguçados, estressados. A palavra de Deus nos ajuda a vivermos transformações. No Salmo 119, versos 9, estou no 3 agora, tá? Salmo 119, 9 ao 11, podem ler? Como o jovem
as versões antigas que os irmãos foram acostumados a aprender, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pois bem, serão essas palavras que iluminarão a nossa existência, que guiarão os nossos passos. Lembremos que essas palavras são ditas e ensinadas como lâmpada para os pés e luz para o caminho. Elas nos abençoarão, poderão transformar equívocos que ficaram guardados dentro de nós. É preciso entender isto. Vale uma observação quanto às palavras que nós proferimos no nosso dia a dia. A Escritura nos adverte, nos ensina que as palavras que nós expressamos deverão nos aproximar daquilo que Deus semeou no nosso coração. Por isso diz cânticos espirituais, hinos e ações de graças. Isso deve ser a manifestação nossa, verbal. Isso deve nos motivar quanto à nossa fala. Mas muitas pessoas, hoje, nessa sociedade corrupta, muitos filhos de Deus estão usando palavrões, palavras obscenas, com a maior naturalidade. Você encontra isso nos faces da vida. Jovens, meninos e meninas, estão crentes, membros de igreja, no mínimo, que estão incorporando isso ao seu vocabulário, porque os amiguinhos trocam essas palavras nas mídias sociais, ou conversam dessa maneira nos ambientes escolares, e isso vai sendo incorporado, vai ficando guardado no coração. Só que todos esses palavrões, mesmo que você diga este palavrão de forma usual, vamos chamar assim, porque todo mundo usa, é importante que você saiba que os palavrões, neles estão contidos desvios de personalidade, desvios de caráter, desvios de comportamento, desvios quanto à observação que você faz do outro. Tem um palavrão muito comum que xinga a mãe do outro. Já identificaram de qual estou falando, porque a gente vive numa sociedade que profere isso. Esse palavrão se refere ele é hostil, agressivo, desmoralizante, e ele está se referindo a um ser que é amado, deveria pelo menos ser amado pelo outro que foi xingado. Nele está contida hostilidade, pecado, agressão. Você está estabelecendo sobre a mãe daquele indivíduo um juízo de valores. Mas todo mundo usa, não importa. Você, os seus lábios, o seu coração não deve sediar estas porcarias que estão jogadas mundo afora. Nós precisamos cuidar do nosso coração para que as nossas palavras sejam melhores. Há um estímulo na Escritura Sagrada quanto ao bom uso da palavra que Deus nos permite proferir. A palavra do Senhor nos oferece a chance de errar menos, de acertar mais. O Espírito Santo terá material para renovar a mente e retirar do nosso coração obras mortas. Obras mortas, essa expressão é bíblica. E ela identifica com os hábitos pecaminosos. Lembram que quando Paulo envia a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele começa o capítulo 2, aquilo que nós temos como capítulo 2, dizendo assim: e ele vos vivificou quando vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Os pecados, os delitos, as transgressões significam, na visão bíblica, no ensino bíblico, obra morta. Por isso que nós precisamos, quando entendemos Cristo e cremos nele, nós fomos vivificados, nós recebemos uma nova vida. Então, usar os lábios, deixar o seu coração ser dominado por estes equívocos, por essa promiscuidade moral, fará de você provavelmente alguém que viverá a prostituição, e a sua consciência vai ficar anestesiada,
Será capaz de dizer que com a boca você ama a Deus, crê em Deus, mas as suas atitudes estarão mostrando que você não teme ao Senhor, que você não respeita, porque você não está vivendo a espiritualidade como a palavra de Deus te ensina. É preciso guardar no coração palavras que transformam a nossa maneira de agir. Volta a Efésios 4, 25, 31, pode colocar de novo, por favor? Quando sentirdes raiva, não pequeis. Olha aqui, todos nós aqui sabemos que a gente sente raiva. Isso é fato comum. Isso faz parte do processo de tentação. Faz parte do processo de tentação. Alguém já disse que a gente não pode impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas a gente pode impedir que eles façam ninho. Seria normal você ver um homem andando com um ninho de pássaro na sua cabeça? E o pássaro vem voando, opa, é aqui. Considerando que naquele ninho ele faz até um pouco das sujeirinhas dele, ele faz ali. Quer dizer, percebe? A palavra de Deus diz, considera que a raiva é real, mas ela nos ensina, nos adverte, para que haja um freio nesse comportamento. E traduz esse comportamento de alguma maneira como dar lugar a quem? Ao diabo. 28. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, na outra versão, né? Ou que cause destruição. Torpedo faz o quê? Causa o quê? Destruição, tá? Que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que da vossa boca se transmita o quê? Graça aos que ouvem. 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, mentira, sejam eliminadas no meio de vós, bem como toda maldade. A palavra do Senhor nos ensina isso. Você é de Jesus, a sua vida foi entregue ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Tenha consciência de que quem deve dominar o seu coração será o próprio Espírito de Deus. Não foi à toa, meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos pediu nosso coração. O coração humano é volúvel, frágil e enganoso. Lá em Provérbios 23, 26, está dito: dá-me, filho meu, o teu coração. Nosso coração, nossa fonte emocional. Coração é traduzido assim porque ele caracteriza toda a centralização da carga emocional que pesa sobre nós. Tanto é assim no dizer comum, que as pessoas quando estão muito alegres, parece que o coração vai estourar dentro do peito. Quando estão muito tristes, estão com o coração apertado, é assim que se traduz essa situação. Pois bem, esse coração que vai de uma experiência a outra rapidamente a gente se transforma. Rapidamente, não é assim? Nós nos transformamos. De alegres em tristes, de felizes em infelizes, de calmos em irritados. Calmos em irritados. As pessoas dizem assim: o pastor é calmo pra caramba. Eu sou uma pessoa trabalhada por Deus para lidar com problemas grandes. Eu me traduzo assim. Mas certas coisas pequenas, certas tolices que se repetem a meu juízo, me tiram um pouco do sério, ou muito do sério. Certas bobeiras que ocorrem, a meu juízo, volto a fazer essa ressalva, sempre a meu juízo, eu não sou Deus, eu sou homem, tá? Elas têm a capacidade, então eu não sou essa maravilha que alguns podem imaginar. Eu tenho meus momentos de irritação. Deus, eu acho que colocou alguns freios aqui, né? Como coloca
nos cavalos, eu acho que Deus colocou alguns aqui, para domar a fera que está contida dentro de mim. E eu digo assim, dentro de cada um de nós, mesmo que você seja longânimo, paciente, você resista, saiba que quando nós superamos certos limites, os superamos pela graça e bondade do Senhor. O nosso coração colocado nas mãos do Senhor melhora. As nossas decisões, com essas cargas emocionais variadas, são contidas, são trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus. Tanto é que a Escritura diz que a paz de Deus pode exceder e deve exceder a quê? Todo entendimento. Até aqueles entendimentos infelizes que nós temos sobre o outro, sobre as coisas, que nos fazem julgar, condenar, matar e dizer, estou apenas ilustrando com isso, mas tem tantas coisas que vão na mesma linha, tantas coisas, que só a misericórdia de Deus para nos conter. Guarde isso, grave isso. Seu coração precisa estar nas mãos de quem pode controlar você. Do coração, no coração nascerão atitudes e palavras das quais você poderá se arrepender tremendamente. Tremendamente. Lidando com aconselhamento de casais, eu já ouvi pessoas, só preciso comentar o fato, que se sentiram humilhadas por expressões ditas pelo marido, ditas pela esposa. No meio de uma tensão, de uma carga emocional intensa, nós nos transformamos. Irmãos, nós somos capazes, fora do controle de Deus, de odiar de uma maneira tremenda. Tremenda. Só a graça de Deus, só a ação do Espírito Santo de Deus, só o fato de guardarmos as palavras do Senhor em nosso coração. Lembra que Jesus Cristo disse que quando o Espírito viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo quanto Ele nos havia dito. Ele deixou isso. Portanto, eu preciso esconder a palavra de Deus no coração, para que o Espírito de Deus, no momento da necessidade, me lembre. O Espírito vai lembrar exatamente aquilo que eu guardei no coração, que vai ser útil no momento da carga emocional intensa, da aflição intensa, da angústia intensa, quando vem o desejo do revide, da agressão, seja ela verbal ou física, expressada com as mãos, com gestos, com socos e pontapés, faz com que o indivíduo desconheça o outro ser humano igual a ele pisa, ele maltrata, ele massacra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, tem lâmina cortante dos 2 lados, que é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Quer dizer, o Senhor vai desvendar com a sua palavra aqueles cenários macabros que ficam guardados lá dentro, que nós mesmos rejeitamos vê-los. O ser humano às vezes não quer enxergar o que está lá dentro, ele prefere transferir para os outros a responsabilidade dos seus atos, mas o problema está lá, a teia de aranha está lá, a morte está lá, a obra morta está lá, o pecado está lá guardado, e o indivíduo tem que enxergar e fazer como o salmista disse: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum mau caminho. E essa palavra poderá retirar do nosso coração
aquilo que nos faz infelizes, agressivos, amargos, dominados pela tristeza e por um cenário de destruição, às vezes afetando a vida moral do indivíduo. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao pecado. Querido Deus, contamos com a Tua misericórdia e com a Tua paciência. E te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, porque também sabemos que o Senhor é justo. E o Senhor nos deu esta palavra e nós precisamos valorizá-la em nosso viver. Nos afaste, Senhor, do caminho do erro. Não permita que o nosso coração seja a sede do mal, mas que nele repouse e interaja conosco a presença do Teu Espírito Santo. Amém.